Oi, pessoal. Então vamos aqui, vamos continuar nossa aula, ok? A gente vai falar agora sobre nomenclatura de cadeias, normal e ramificada, e também a gente vai falar um pouquinho sobre hidrocarbonetos, ok? O livro de referência é o livro de vocês da terceira série que eu estou utilizando, então qualquer dúvida vocês podem procurar o livro para poder sanar, ok? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas regras para poder construir a nomenclatura dessas cadeias, tá bom? A gente vai falar agora sobre cadeia normal. A cadeia normal é aquela cadeia onde eu tenho os carbonos, um ligando entre si, um carbono ligando no outro entre si. E esses carbonos, eles são do tipo primário e secundário, ok? Então, se a gente olhar essa cadeia aqui, ó, só tem o carbono aqui, ó, nas extremidades são carbonos primários e aqui no centro são carbonos secundários. E se a gente for analisar todos os outros aqui, vai dar da mesma maneira. A principal regrinha que eu tenho que seguir aqui, para a cadeia normal, é que eu preciso, primeiro, de um prefixo. Esse prefixo ele vai me indicar a quantidade de carbonos que eu tenho na minha cadeia principal. Um infixo, que vai me falar se esses carbonos estão ligando entre si com ligação simples, dupla ou tripla. E o sufixo, que pode me indicar o grupo funcional que tem na minha cadeia. Para esse primeiro exemplo aqui, a gente vai ter algumas regrinhas, tá? Então, a cadeia carbônica, para mim enumerar ela, eu vou utilizar sempre a extremidade mais próxima ao grupo funcional. Então, o grupo funcional que eu tenho aqui, ó, é o OH. O OH é o grupo funcional do álcool, por isso que eu vou terminar aqui no finalzinho com OL. Então, nesse tipo de cadeia, o que é mais importante, professora? O grupo funcional. Professora, eu não tenho um grupo funcional, só tenho carbono e hidrogênio. O que é mais importante? A dupla ligação ou tripla ligação, tá bom? Então, ela aqui tem que ficar com o menor número e esse grupo funcional aqui tem que ficar com o menor número. Por isso que quando eu faço a numeração, nesse primeiro exemplo, eu estou numerando de trás para frente, para que o OH fique com a menor numeração. E aqui eu vou começar a enumerar do início para o final da cadeia, para que essa dupla ligação aqui, ó, fique com a menor ligação, ok? Então, como eu já sei que são 5 carbonos, eu preciso relembrar a regra que vai me falar a quantidade de carbono e qual o nome que essa quantidade de carbono recebe. Então, se a gente for relembrar, a gente tem que 1 carbono é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, 5 é pent. Tem até um ritmozinho de musiquinha para você tentar memorizar, é assim, ó. Met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Então, assim, te ajuda a pegar o ritmo para você memorizar a quantidade de carbono. Nesse caso aqui eu tenho 5, então é pent de 5. Entre carbonos, eu só tenho ligação simples, então é AN. E no carbono 2, eu preciso identificar onde está o meu grupo funcional. Então, no carbono 2, eu vou ter um OH, que eu chamo de OL, na hora de fazer a nomenclatura, beleza? Para esse aqui, ó, o X2N, o mais importante é a dupla ligação. Então, eu tenho 6 carbonos ligados entre si, então o prefixo aqui, X. No carbono 2, agora eu estou identificando no carbono 2, eu tenho uma dupla ligação. Então, agora não é AN mais, é EN de dupla. E como é um hidrocarboneto, termina com O, ok? Então, essa é a nomenclatura oficial e o PAC, tá bom? A gente vai ter alguns outros exemplos aqui, ó, como 2-pentanol, colocando a numeração no início e colocando a numeração no final. Existe, professora? Sim, mas não é oficial, não é oficial e o PAC. Vestibulares e o Enem opta sempre pela nomenclatura oficial e o PAC, ok? Mas ela é usual, ou seja, você pode encontrar ela aí na literatura, ela ocorre, tá bom? Outro exemplo aqui, ó, é quando a numeração, independente do jeito que eu estou enumerando, de trás para frente ou de frente para trás, ela coloca o que é mais importante, no caso aqui o grupo funcional, na mesma posição. Ó,
Se eu iniciar de frente, ou do início para o final, tá dando no carbono 2. Se eu vier de trás para frente, aqui também tá dando no carbono 2, ó. Então, quando isso aqui ocorre, ó, elas estão desenhadas diferentes, tá bom? Mas quando eu enumero, tá dando a mesma numeração. Se isso acontece, essa aqui de cima chama butanona e essa aqui de baixo também chama butanona. Ou seja, eu não preciso identificar aonde está posicionado o meu grupo funcional, porque independente do lugar que eu colocar quando eu for desenhar a molécula, entendeu? Por exemplo, se eu colocasse assim para vocês, gente, desenha para mim a butanona, tá? A butanona, você ia colocar a dupla ligação no segundo carbono e ia colocar o oxigênio, ok? Se eu pedisse para vocês desenhar, alguns alunos poderiam desenhar para mim com ela do início até o fim, como exemplo de cima, ou o contrário, que ia ser a mesma molécula, tá bom? Então, é formas diferentes de representar com a mesma nomenclatura. Nessa próxima regrinha aqui, a gente tem que lembrar das nossas possibilidades em escolher as numerações, tá? Essa possibilidade, a regra me diz que eu tenho que sempre ficar com os menores números. Então, um exemplo que a gente faz, bem interessante de fazer, é fazer a soma dos números onde indicam o que eu quero sinalizar, seja isso ligações diferentes ou a repetição de um grupo funcional dentro da cadeia. Então, na hora que eu somo eles e eu obtenho o resultado dessa soma, eu escolho sempre a que der o menor resultado. Ó. Esse aqui está dando 10 e esse aqui de cima está dando 11. Vamos ver aqui, ó. Então, ó, se vocês olharem, é a mesma cadeia que está desenhada aqui em cima, está desenhada aqui embaixo. O que está mudando? A forma como eu estou numerando. Estou numerando do início para o fim e de trás para frente. Lembra que eu falei para vocês? Gente, sempre faz o teste. E enumera das duas maneiras. Tanto do início para o fim, quanto do fim para o começo, tá bom? Então, olha aqui, ó, aqui deu da posição 2, no carbono 2 eu tenho uma dupla ligação, que é o mais importante para mim. No carbono 4 e no carbono 5, tá? Então, conta sempre para frente. Na hora que eu somo, dá 11. Agora, se eu fizesse ao contrário, deu no carbono 2, no carbono 3 e no carbono 5, tá? Não pega o número da frente aqui, ó. É o da frente do elemento que você tá. Então, se eu tô aqui, ó, nesse carbono, e aqui eu tenho uma dupla, então a numeração é para esse carinha aqui. Se eu tô vendo a dupla aqui, o número que eu vou usar é o 3. Aqui, o número que eu vou usar é o 2. Sempre assim, ó, quando tá vindo do início pro fim, é mais fácil de a gente visualizar. Ó, por exemplo, tá aqui no 2, tá aqui a dupla. Tá aqui a dupla, o 4. Tá aqui a dupla, tá aqui o 5. Então, só presta atenção, ó. Se a dupla tá aqui, é o número anterior. Se a dupla tá aqui, é o número anterior. Se a dupla tá aqui, é o número anterior, não o número da frente, tá bom? Então, na hora que faz a soma, a gente sempre vai optar pelos menores números. Então, aqui eu tenho 7 carbonos. Se eu tenho 7, então vai ser prefixo ept. E aí eu vou citar em quais carbonos que estão localizadas essas duplas ligações. Então, tá no carbono 2,3,5, tri, tá? Lembra de colocar esse termo aqui antes. Tri-en, porque são 3 duplas. Como é um hidrocarboneto, vai terminar em O, ok? E agora aqui, outra questão, é quando eu tenho os dois elementos mais importantes aparecendo em uma cadeia só. Então, aqui eu tenho dupla ligação, que é importante, e eu tenho aqui também grupo funcional. Esse aqui é o grupo funcional da cetona, ó. Um carbono que está entre carbonos e tem uma dupla ligação com oxigênio, tá bom? É um carbono secundário com um oxigênio. Nesse caso aqui, você vai por uma ordem de importância. Então, o grupo funcional, ele é sempre mais importante que a insaturação, ok? Então, se o grupo funcional aqui, em cadeias normais, é mais importante, então o grupo funcional tem que ficar com a menor numeração. Então, eu vou numerar do início para o final.
Então, por isso que ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 2, eu tenho o grupo funcional. E no carbono 5, na frente dele, eu tenho a dupla ligação. Então, por isso que a nomenclatura ficou 6 carbonos, então prefixo X. No carbono 5, eu vou ter uma dupla. No carbono 2, eu vou ter uma ona. Não tem problema você colocar um número maior e depois um número menor, tá bom? Desde que você siga a ordem. Primeiro você cita a quantidade de carbonos que tem na sua cadeia principal, o tipo de ligação e depois o grupo funcional, ok? Agora aqui, esse aqui de cima é o mesmo que eu comentei agorinha. E aqui embaixo a gente tem mais uma regrinha, que é quando eu tiver uma cadeia fechada, ou cadeias cíclicas, tá? E nessa cadeia eu tiver somente uma insaturação, tá vendo que em todas aqui, ó, só tem uma insaturação. Lembrando que insaturações são ligações duplas e triplas, ok? Se eu tenho só uma insaturação dentro dessa cadeia, ela só está mudando de posição, eu não preciso numerar essa cadeia, tá? Não preciso falar que está em qual carbono que está. Por quê? Se a insaturação é o mais importante, então, por exemplo, esse aqui, ó, vai ser o carbono 1, esse aqui também pode ser o carbono 1, e esse aqui o 2, esse aqui o 1, e esse aqui o 2. Esse aqui pode ser o 1, e esse aqui o 2. Esse aqui também pode ser o 1, e esse aqui o 2. Tá vendo que não tem diferença? Então, eu sempre vou começar do carbono 1, tá? Então, o 1 eu não preciso identificar. Então, para todas essas representações aqui, esse composto aqui é o ciclo propeno, ok? Então, a gente fechou como que a gente faz nomenclatura para cadeias normais. É bem simples. É prefixo, quantidade de carbono, infixo, se a ligação, se está aparecendo ali ligação simples, dupla ou tripla, e o sufixo, que é referente ao grupo funcional. Agora eu vou falar para vocês sobre cadeia ramificada. Na cadeia ramificada, a gente vai precisar atentar a alguns detalhes. Primeiro, a sua cadeia principal, ela tem que seguir algumas regrinhas, tá? E essas regras, elas têm uma ordem de importância, tá bom? Então, a primeira coisa que é mais importante pra gente é a localização do grupo funcional. Então, o grupo funcional, ele tem que estar dentro da cadeia principal de uma cadeia ramificada. Professora, mas o que é uma cadeia ramificada? Ainda estou em dúvida. Cadeia ramificada é quando você vai ter carbonos dentro dessa cadeia, você tem carbonos do tipo terciário e quaternário, tá bom? Então, lá na normal, a gente só falava de carbono primário e secundário. Agora que eu estou falando de cadeias onde eu tenho carbonos do tipo terciário e quaternário. Se você identificou na cadeia, no seu exemplo, um carbono terciário ou quaternário, então a gente vai ter que fazer nomenclatura para cadeia ramificada. Para cadeia ramificada, a gente vai precisar informar qual vai ser a minha cadeia principal. A cadeia principal é sempre a que tiver a maior quantidade de carbonos ligados entre si e a maior quantidade de ramificações, ok? Nesses exemplos aqui, antes da gente fazer eles, vamos ler aqui nessa lateral aqui, ó. A cadeia principal precisa possuir o grupo funcional dentro da cadeia principal. Tem que ter o maior número de insaturações dentro dessa cadeia também. Nem sempre vai ter insaturação, tá? Mas se tiver, a insaturação tem que estar dentro da cadeia principal. E possuir a maior quantidade de carbonos ligados entre si em sequência, tá bom? Então vamos ver esse exemplo aqui, olha que bacana. Nesse aqui, pegando uma cadeia em linha reta, ó, falando assim, ó, isso aqui em linha reta é a maior quantidade de carbono ligados entre si que eu consegui, professora. Beleza, consegui 5 carbonos. Vamos ver a quantidade de ramificação que vai ter. O que é uma ramificação?
as ramificações, elas vão ser tudo que estiver fora da cadeia principal. Então, fora da cadeia principal, eu tenho esse CH3, eu tenho esse CH, CH3, CH3, ok? Isso é o que está fora. Então, o que está fora da cadeia principal eu vou considerar como ramificação, tá bom? Nesse outro exemplo aqui, que é a mesma molécula, tá? Se vocês olharem, é o mesmo desenho, o mesmo composto, desculpa. Ele está pegando agora a cadeia principal em L, ó. Fiz um L aqui, ó. Um L de cabeça para baixo. Então, esse aqui ele definiu como cadeia principal, contendo também o quê? 5 carbonos, tá? E agora o que eu quero ver? Quais são as ramificações que ficaram fora da cadeia principal. Então, ficou esse CH3, esse CH3 e esse CH2, CH3. Então, aqui eu já tenho 3. Então, qual professora que eu vou utilizar como cadeia principal? Esse um do exemplo aqui, ó. Por quê? Ele tem 5 carbonos ligados entre si com 5 ramificações. Então, eu tenho a maior quantidade de ramificação aqui, ó. Então, esse é o que eu vou utilizar. O que a gente precisa saber? Nomear as ramificações, que é o que fica do lado de fora. Professora, como que eu vou aprender? Tem duas maneiras. Ou você aprende a lógica de como nomear uma cadeia ramificada e as suas ramificações. Então, aprende que, se esse bonitinho aqui só tem um carbono, ele chama match. Então, para virar uma ramificação, eu coloco il no final ou ila. Então, esse aqui é o metil. Então, aqui embaixo eu tenho outro metil, porque é um carbono sozinho. Então, vai ficar met e eu vou colocar o il no final. Aqui eu tenho 2 carbonos. Então, isso aqui é um etil. Et de 2 carbonos e il no final. Se não, a outra opção que você tem é decorar, tá bom? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Os principais grupos substituintes orgânicos, tá? Os radicais a gente chama de substituintes também, tá bom? Então, o CH3 aqui que eu falei pra vocês é o metil, CH2CH3 etil, porque tem 2 carbonos, propil, porque tem 3 carbonos, S-propil, professor, por que é S-propil? Porque tenho 3 carbonos e esse aqui do meio é secundário. Então, S de secundário, propil de 3. Butil, professora, porque tem 4. S-butil. Porque a ramificação aqui vai vir ligada no carbono secundário. Então, o que eu expliquei para vocês é a lógica. Se você não quiser entender a lógica de como é nomeado uma ramificação, que é o que eu acho mais simples, você vai ter que memorizar, tá bom? Aqui a gente tem mais alguns, que é o etenil, ou vinil, mais conhecido como vinil, que é quando eu tenho 2 carbonos e eu tenho uma dupla. Outro muito utilizado também é o fenil, tá? O fenil é um anel aromático, e nesse anel aromático eu tenho uma valência livre aqui, ó, para poder ligar em outro composto, tá bom? Então sempre tem uma valência livre dentro do fenil. E como que a gente faz nomenclatura, professora, para cadeias ramificadas? Para cadeia ramificada, a regra é simples. Você vai identificar a cadeia principal, define a cadeia principal, que é a cadeia que tiver a maior quantidade de carbonos ligados entre si e te deixe disponível a maior quantidade de ramificações, tá? E depois disso, você vai também colocar as ramificações no início da nomenclatura. Então, a ramificação vem primeiro e depois o restante, que é o prefixo, infixo e sufixo, tá bom? Então, aqui a gente tem a mesma cadeia desenhada 2 vezes, a diferença, a forma como ela está sendo enumerada, tá bom? Então, ele fez um L aqui, aqui e aqui, e enumerou ela do início até no final e de trás para frente, para ele ver se ele ficaria com as menores numerações possíveis. Então, quando enumerou de trás para frente, as ramificações ficaram com as menores numerações, ó. Ramificação aqui, aqui, aqui e aqui, ok? Então, esse aqui está no carbono 2, no carbono 3 tem 2 vezes, então você repete o número 2 vezes. E no carbono 5 também. Lembrando de colocar aqueles prefixos di, tri e tetra. Tetra é quando tiver 4 vezes repetindo. 4 vezes ele repete o metil, a
cadeia principal tem 7 carbonos, hept, tem uma ligação simples entre carbonos aqui, então é AN, só tem carbono e hidrogênio, hidrocarboneto termina em O, tá? Se tiver 2 ou mais possibilidades de escolha, a cadeia principal deve ser a mais ramificada, tá bom? Então, se vocês teve 2 tipos de escolher aqui, lembra que a cadeia principal aqui, ó, tem que ter a maior quantidade de ramificações, ó. Então, desse jeito aqui, eu consigo ter 3 ramificações. Então, eu vou escolher sempre a que tiver a maior quantidade de carbono, ou a maior quantidade de carbonos ligados entre si, contudo, a maior quantidade de ramificação. Para cadeias ramificadas, a nossa ordem de importância agora vai lembrar vocês que o grupo funcional é mais importante que a insaturação e a insaturação ela é mais importante que a ramificação, ok? Então, quem vai ficar com os menores números? Primeiro, o grupo funcional tem que sempre ter o menor número. Não tem um grupo funcional, professora. Então, quem vai ficar com o menor número é a insaturação. Professora, não tem insaturação. Então, quem fica com os menores números são as ramificações, ok? Aqui eu tenho um exemplo, ó. Para esse aqui, dentro dessa cadeia principal aqui, o que eu tenho de mais importante? A insaturação. Então, a insaturação ela é mais importante que essas ramificações aqui, ó. Então, essa insaturação aqui, que é essa ligação dupla, tem que ficar com a menor numeração, tá bom? Então, eu vou numerar nesse sentido para cá, para aqui no carbono 2, perdão, carbono 1, tá? Número 1 para frente, então no carbono 1 eu fico com uma dupla ligação. E as minhas ramificações vão ficar com as demais numerações que forem dadas a ela, tá bom? Esse de cima aqui é o metil e esse aqui de baixo é o isopropil, tá? Iso, porque é igual, então tem 2 radicais iguais aqui, ó. CH3, CH3 ligado nesse carbono aqui. Então, isopropil. Esse aqui é legal, cai bastante em vestibulares, tá? Hidrocarbonetos de cadeia mista. Professora, o que é uma cadeia mista? Cadeia mista, gente, é quando eu tenho uma cadeia fechada, tá vendo que isso aqui é cadeia fechada? Na verdade, isso aqui é um aneromático. Isso aqui é um aneromático e que tem uma cadeia aberta, tá vendo? Tô misturando 2 tipos de cadeia. Então, quando eu misturo 2 tipos, quando ela não é nem aberta, nem fechada e nem só aromática, quando eu misturo os dois, ela é uma cadeia mista. Com número igual de carbonos nas duas cadeias, ó, aqui eu tenho 6 e aqui eu também vou ter 6 carbonos. Nas duas cadeias, a parte cíclica ou aromática é considerada principal, ó. Então, nesse caso aqui, a minha cadeia principal é o anel aromático ou a cadeia fechada. Por isso que a gente fazia muitos exercícios onde eu tinha uma cadeia fechada e uma cadeia aberta junto, e eu falava para vocês, gente, a cadeia fechada que é a cadeia principal, por causa dessa regrinha, tá bom? Quando a quantidade for a mesma, a cadeia fechada vai ser mais importante, tá bom? Então, ela prevalece. E pra gente finalizar aqui, vamos revisar um pouquinho de hidrocarbonetos. Hidrocarboneto é sempre qualquer composto que tiver somente carbono e hidrogênio. A principal característica dos hidrocarbonetos, eles são insolúveis em água, por isso que a gente chama eles de compostos apolares, tá bom? É muito utilizado no nosso dia a dia. Os hidrocarbonetos, em geral, são derivados do petróleo, e a gente vai utilizar principalmente como combustível e matéria-prima para vários outros produtos, como produção de plástico, fibra têxtil, borracha sintética, tinta, detergente e fertilizantes agrícolas. Além disso, a gente teve que aprender a classificar esses hidrocarbonetos em alcano, alceno, alcino, alcadieno, ciclano, cicleno, ciclinos, alcatrienos. Então, a gente viu várias nomenclaturas, tá bom? Você pode revisar no seu livrinho também. Os alcanos são os hidrocarbonetos que vão possuir somente ligações simples entre carbono e entre os carbonos, ok? Os alcenos, ó, então, ligação simples. Então, alcano, que também a gente chama de parafinas, o principal representante aqui são as velas. Os alcanos,
somente vão ter ligação simples. Os alcenos, ó, em dupla, então são hidrocarbonetos que têm uma ligação dupla entre carbonos. Os alcinos, in, então vai ter uma ligação tripla entre carbonos. Os alcadienos, de 2, en de duplas, são aqueles que vão ter duas ligações duplas entre carbonos. Os ciclanos são hidrocarbonetos que possuem ligações simples entre carbonos, tá? E aí esse ciclano aqui, ó, tem a ver com cadeia fechada, tá bom? Tem uma cadeia fechada que tá fazendo somente ligação simples. E os ciclenos são cadeias fechadas também, que tá fazendo uma ligação dupla entre carbonos, ok?